Oi, tudo bem? Essa live vai ser para falar sobre trabalhar em acampamentos nos Estados Unidos. Eu trouxe um convidado hoje, o Johnny, para falar aqui com a gente, explicar pra gente como é a experiência dele, como faz todo o processo para trabalhar lá nos Estados Unidos como Camp Counselor, que é trabalhar sendo monitor de crianças no verão dos Estados Unidos. Eu ia fazer esse intercâmbio esse ano, na verdade, se não fosse a pandemia. Vai ficar para ano que vem. Ele já fez 4 vezes, então ele vai contar bastante coisa pra gente sobre a experiência, sobre como faz pra fazer isso e falar também como é a experiência dele de sentir na pele viver esse acampamento. E aí, Ei, Johnny? Tarsila, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô ótimo. Boa noite, gente. O rei dos acampamentos. Muito obrigada por ter aceitado o convite de vir aqui contar pra gente a sua experiência. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez. Então, comentei um pouquinho, né, o que é o acampamento, que é para trabalhar nos Estados Unidos, nas Uhum. férias de verão, com crianças e adolescentes, e que você já fez 4 vezes, mas se apresenta aí um pouquinho para o pessoal para eles conhecerem, aonde você foi trabalhar e brevemente, assim, aí a gente já entra nas coisas mais práticas. Claro. Oi, gente, meu nome é Johnny Coelho, eu tenho 25 anos, sou estudante de turismo na UFMG. Eu já viajei para Summer Camp 4 vezes. Eu ia 5ª vez esse ano, mas veio a pandemia, então teve uma mudança de plano radical. Já viajei, como eu disse, 4 vezes. A primeira vez eu fui para Indiana, que é um acampamento chamado Camp Tecumseh. Foi maravilhoso, em 2016, experiência incrível. E desde então eu tenho viajado pro mesmo acampamento, desde 2017, que é o Camp Occoneekin, o MC of the Pines, em Nova Jersey, que é onde eu acho que é minha nova casa. Eu falo que eu moro aqui em Santa Luzia só como férias. A minha casa verdadeira é lá. As experiências foram muito diferentes todas as vezes que eu fui. E eu espero poder falar um pouquinho delas com vocês aqui na live. Como que você descobriu o programa do Camp Counselor? Porque assim, eu descobri ele ano passado e Uhum. muita gente está descobrindo ele agora. Então, como que você conseguiu descobrir isso 4 anos atrás, se praticamente nem existia isso, né? Foi muito aleatório. Eu tava fazendo um curso de inglês e a mãe da minha professora, eu acabei criando uma relação com a minha professora de amizade, então a mãe dela conversava bastante comigo. E eu falava que eu queria viajar para Nova York com 21 anos, não tinha outra coisa para mim na minha cabeça. Ela falou: por que você não vai para casa de alguém americano, mora lá e trabalha em um acampamento? Eu falei assim: tá, mas como é que eu faço? Ele falou assim: tem aqui uma associação chamada ACM em Belo Horizonte. Você vai, é de graça, você não paga nada, passagem, ainda recebe lá. Eu falei assim, gente, tá com muita cara de ser golpe, não tem cara de ser realmente verdadeiro. Aí eu deixei pra lá. Aí um amigo meu que conheceu outras pessoas acabou me convidando para poder fazer um treinamento com ele em Belo Horizonte. Aí eu falei, de quê? Ele falou, para trabalhar em acampamento, a gente vai pagar muito pouco, vai receber lá, vai morar lá 3 meses, passagem paga. Eu falei, golpe é esse que esse pessoal tá caindo? E falei que não ia fazer e continuei procurando. Quando ele mencionou comigo que era da YMCA, antiga ACM, aí eu assimilei um com o outro e fui procurar saber um pouco mais sobre isso. E eu falei assim, então vai primeiro, se der tudo certo com você, se eles só não pegassem dinheiro, eu vou também. Ele fez o intercâmbio, aí eu falei, caraca, então é isso mesmo que eu quero. Eu procurei várias empresas na época, não foi só na que ele fez, eu procurei outras. Acabei encontrando que a Globetrotter, que é que eu viajei, vi relatos de pessoas, vi vídeos, e eu falei assim, gente, realmente existe isso, então. E foi assim que eu descobri, foi realmente muito aleatório, eu não fazia ideia de que isso era possível. E, tipo assim, é uma coisa totalmente, acho que nova ainda para várias pessoas. Sim. E muita gente nem sabe que esse intercâmbio é tão em Pois é. conta por o que ele oferece. Aham, Então eu acho que, tipo assim, é muito legal as pessoas saberem um pouco mais sobre ele. com certeza. Bora levar todo mundo pra fazer camp. Eu tô louca pra fazer o meu. Eu ia fazer um em New Jersey também, um acampamento Sim, a de gente conversou arte. naquela época. Sim, ai, mas eu vou ano que vem. Tenho muita fé. Cruzando os dedos, Tá também tudo quero ir. certo, na verdade. A minha application já tá lá no site do sponsor. Vai. Como que funciona? Assim, qual que é a duração? Como que funciona para poder participar? Se tem muitos pré-requisitos? O que que você acha importante para quem quer fazer esse intercâmbio? Vamos começar da parte inicial. Para participar, a pessoa, eu acho que não tem como ir sem uma agência do Brasil. Se tem como, eu realmente não sei dessa parte. Você Uhum, procura uma agência para poder fazer sua pelada com a empresa responsável pelo documento DS 2019, que é o documento do visto lá nos Estados Unidos. Depois que você fizer essa parte com a agência, você vai ter 3 meses para trabalhar nos Estados Unidos. O mínimo acho que é 90 dias mesmo. Você tem os 30 dias de viagem, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. E o trabalho lá, ele é basicamente sendo monitor de cabine mesmo, com os campers e tudo mais. uhum, Então, eu acho que a parte principal é você primeiro achar uma agência que te atenda para você começar. Qual foi a uhum. outra Tem pergunta que você algumas, fez? né?
Eu fiz com a Travelmate, você fez com uma outra, mas enfim. Você disse que em geral o trabalho dura 3 meses, né? 90 dias. Mas no Sim, meu caso, eu fui contratada por 2 meses. Assim, acho que tem muita variação, né, também. Eu sim, conversei, falei que eu só podia 2 meses e pra moça foi tranquila. E ela me contratou para ficar cuidando das crianças de quem trabalhava no acampamento. Tem algumas funções dentro do acampamento, né? Tem um monitor que acompanha, dorme junto na cabine, dia e noite junto com as crianças, e tem a pessoa que eu ia ser contratada para ficar só de dia com crianças e à noite eu ia ficar na minha esperando as crianças livre. chegarem. Então A tem gente chama diferentes esse de funções, day né? camp. A gente chama esse de day Ah, camp, que é você trabalha somente durante o dia, durante a noite você tá livre para viver sua vida. entendi. Existem várias modalidades de acampamento, várias modalidades de contratações também, de posições no acampamento. Então, se você conversar com o diretor e falar que só pode 2 meses, porque você tem que voltar para o Brasil, com certeza, se o diretor tiver interesse em você mesmo, ele vai contratar para 2 meses. Uhum, Mas, em média, o verão dos Estados Unidos dura geralmente 90 dias e é o tempo mais ou menos em média do que o camp vai funcionar. uhum. Então, é muito importante você, tipo assim, ter Ter disposição de essa ficar 90 disponibilidade, dias para disponibilidade poder ficar 90 dias, porque se caso ele só puder contratar por 90 dias, você está liberado para poder ir. sim. Mas se você conversar, obviamente, você fica até dois Tem meses outros. ou 5 meses, igual eu também já fiquei. Então, Sobre o que você acha importante e os pré-requisitos para participar do programa? tá, os pré-requisitos para participar do programa, o primeiro de todos que eu falo tem que gostar de criança. Tá? Sila, não tem como ser camp counselor e só, tipo assim, tolerar. Você vai passar muita raiva se você não gostar. É criança 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, tipo assim, você tem que gostar de criança, você tem que ter essa predisposição para trabalhar com criança, ter dinâmica para poder conversar com eles. Então, é muito importante isso. A primeira coisa que eu falo para todo mundo é aprenda a gostar de crianças. Em seguida, o inglês eu acho bastante importante, pelo menos o nível intermediário é necessário. Você vai trabalhar com crianças nativas, pessoas nativas, famílias das crianças nativas, obviamente. Então, você tem que saber levar uma conversação com a família e com a criança também. Até porque se você É. precisar de conversar com ela e não souber o que você precisa falar, ela não vai fazer. Então, Também é acho que o importante inglês, caso tenha alguma emergência, né? sim, exatamente. São muito Emergência, difíceis. para você poder fazer amizades também, obviamente. Então, acho que o Uhum. inglês. E depois, para disposição para fazer atividade física. Não precisa ser magro, não precisa ser fitness nem nada. Eu não sou. Você tem. Atleta, Isso, não precisa ser atleta. triatlon. Você tem que ter a predisposição de trabalhar todos os dias fazendo atividades físicas. Seja andando 3 quilômetros para poder chegar em um lugar e voltar, seja nadando no lago, na piscina, Correndo atrás de andar de criança. bicicleta, correr, jogar bola, aprender esportes que só tem nos Estados Unidos, que eu, pelo menos, não sabia jogar beisebol, não sabia jogar futebol americano, não sei até Ai, que hoje, mas beleza! Mas era o tipo de atividade que elas gostam, as crianças gostam. Então, eu tinha que fazer isso com elas. Aham. Então, eu tinha que ter essa predisposição para poder fazer essas atividades. Carisma, obviamente, não é um requisito, tipo assim, se você não tem carisma, você não vem, mas é um diferencial, vai fazer você ser um counselor queridinho, um counselor que as crianças vão querer ficar mais perto, que as outras pessoas vão querer chamar para poder sair. Uhum. Carisma. Liderança é muito importante também, porque você vai liderar uma cabine, né? Então você vai ser o role model para eles seguirem. Então, ser um líder é muito importante. Até porque, se Sim. você quiser criar carreira nisso também, vai que você gosta igual eu, vai 5 anos, você não vai querer ser monitor de cabine para sempre. Você vai querer crescer de Crescer. posição, ganhar mais Uhum. dinheiro. Então, liderança é muito importante também. Muito bem. Dentro de pré-requisitos práticos, assim, de documentação de idade, tem idade, essas coisas, né? Sim, 18 anos é o mínimo. A gente fala que o máximo é 29 anos, mas pode ser mais. Até 31 eu acho que eles aceitam. Mas vai ser Uhum. um pouco mais complicado. O consulado vai te pedir muito mais documentos, eles vai pedir para você confirmar mais coisas do que uma pessoa com 25 anos, 20 anos, que ainda está na faculdade, na época de estudar. Tipo Vão assim, ser claro mais que não existe uma exigentes, época de né? estudar, né? A pessoa faz a faculdade quando ela quiser, mas para o consulado eles julgam essa idade a época de estar na Sim. faculdade. Além de 30, eles já suspeitam muito, eles já querem saber por que você quer ir, lidar com criança, então é um pouco mais complicado. As Tá. agências, eu não sei até quando a Travelmate aceita. A Globetrotter aceita até 30 anos, matriculado em faculdade. A Uhum. Travelmate O tem alguma Yuri coisa comentou parecida? pra mim que o geral é ser até 28, 29 e que a partir disso dá pra ir, mas que nem você falou,
vai precisar se esforçar um pouquinho mais para demonstrar por que que a pessoa quer ir, comprovar um pouquinho mais sobre ela e tal, e que a pessoa não pode ter uma muita experiência profissional, porque isso também encarece, né? Eles estão procurando por pessoas mais inexperientes também, assim, tem um lado cultural do processo também, né? Até porque é um trabalho que para eles lá, pessoas maiores de 20, de 30 anos não fazem. Tipo assim, é realmente muito raro você encontrar uma pessoa mais velha de 30 anos no acampamento trabalhando com a criança diretamente. Uhum. Então, Pra pro ser consulado, eles próximo levam da isso em criança, consideração. né? Também. Sim. Ficar mais Uhum. próximo, né? A Fernanda perguntou se precisa estar na faculdade. Não precisa. O que eu acho interessante é que muitos campos têm propósitos diferentes, né? Tem campos que são religiosos, tem campos que são para pessoas com necessidades especiais, tem campos que são para meninas, tem campos que são para meninos, tem campos de música, tem campo de arte. Que mais? Tem camps, Space Camp, que é coisa relacionada com espaço. Eu trabalhei em 2016 em um camp que era super religioso, mas ele não tinha uma religião, assim, ele não te ensinava religião. Ele era religioso cristão. Foi o Tecamsa. Era, tipo assim, de manhã a gente tinha que ir como se fosse na igreja, todos os dias a gente ia lá, cantava, orava, lia um versículo, via um teatrinho e começava o dia. Antes de dormir tinha que ter a gente chamava de devotion com as crianças, a gente sentava na cabine com todas elas, perguntava melhores partes do dia e orava antes de dormir. Você não precisa de ser da religião que o camp quer, desde que você faça o trabalho. Se você não quiser ser contratado por um camp que é né? cristão, você vai falar com ele, muito obrigado, não quero. Exato. Exatamente. Se você for, você vai ser obrigado a fazer aquilo, porque é a sua função. E eu trabalho em um boys camp, que é o Ocanican, que é só pra boys. E tem o girls camp, que é na mesma instituição, que fica a 1 milha de distância. Acho que 1 milha é quase 3 quilômetros, né? Ou menos, não sei. Uma milha é 1,6, acho. Então eu tava tudo errado. Péssimo. Aí tem o camp o Girls Camp, que é 1 milha de distância do Boys Camp, mas é a mesma corporação. Então, tipo assim, existe vários tipos de camp diferentes. Eu conheço um camp que é super religioso, que é o Red Bible. Não sei, é na Norte Dakota e é muito bom também. Tipo assim, vai com a cabeça aberta. Eu acho que é super importante você ter a mente aberta pra poder fazer o que for. Então, isso é interessante de falar. Agora vamos realmente entrar no processo seletivo. Quando eu estava participando, pelo menos, eu fiquei online na plataforma, né? Então, como ele comentou, você entra em contato com uma agência, você fecha o seu programa, você manda a sua documentação, e aí você vai ficar. Eu imagino que para todos os campos seja assim, você fica online na plataforma do sponsor, né? Sim. Onde você pode ver os camps que estão disponíveis. Você faz uma application sua, que é o seu perfil. Então, você vende o seu peixe lá no seu perfil, falando todas as habilidades possíveis que você sabe fazer, que você tem interesse, que você pode ensinar para alguém, compartilhar com alguém. E aí, beleza, tá lá no site do camp. Sim, aí o diretor, eu já sei como isso funciona, porque como eu troquei de posição, eu pude ver esse processo acontecendo. O diretor, ele entra nesse site, que é o do sponsor, ele vai ter lá, é como se fosse um Tinder, gente, várias fotos. O diretor vai pra esquerda se ele não gosta e pra direita se ele gosta. Ele vai te reservar lá no site, vai te colocar no lado, na aba verde dele. Ele vai avaliar o seu perfil, vai ler tudo que você falou, por isso que é muito importante você saber vender o seu peixe, igual você mesmo falou, colocar todas as suas habilidades, todos os seus pontos positivos, para aquilo chamar a atenção do diretor. Quando ele faz isso, ele vai marcar uma entrevista com você, né? Vai fazer a interview com você, e se ele gostar, ele vai te contratar. Mas pro processo seletivo que a gente estava falando, o que é importante? Você já saber. A agência com certeza vai te dar um suporte para poder fazer esse preenchimento dessa application. No meu caso, como eu fiz o treinamento presencial em Belo Horizonte, era um plus para quem não tinha isso. Porque eu não tinha habilidade nenhuma para camp. Então eu pude aprender com a Globetrotter o que era uma escalada, como fazer um arco e flecha, montar fogueira, coisas desse tipo. Para arts and crafts, que é um artesanato, muito importante. Então, tipo assim, eu não tinha nada disso. Eu aprendi tudo em 2016, quando eu fiz o programa. Então, foi muito importante, porque eu pude colocar isso no meu perfil e atrair a atenção do diretor. Então, o processo seletivo, ele funciona dessa forma. Porque eu acredito que as agências não querem mandar uma pessoa despreparada para lá, porque vai ser muito ruim para você e tanto para a agência, que você vai ter um feedback ruim com a agência, você vai falar que ela não está preparada e tudo mais. Então, ela vai te preparar bem para isso, ela vai te falar que você precisa do inglês, a idade, vai te falar do treinamento, de como você dá
a palavra que fugiu aqui agora. Da base que você precisa de ter para poder ir antes de ir, entendeu? Então, tipo assim, você vai ter que mostrar pra agência que você é capaz de ser um Camp Counselor para você passar. No caso da Globe Story, eles são bem exigentes, eles não mandam pessoas com inglês fraco, não mandam pessoas que não têm perfil para ser Camp Counselor, porque sabe que não vai ser bom pra pessoa. Eu acho isso muito importante, porque senão a pessoa só gasta dinheiro e vai ter uma experiência E nem horrível. aproveita, né? Exato. Sim. Tá, uma coisa interessante que aconteceu no meu processo seletivo foi que, como você falou, os diretores, eles olham, né, os perfis, e, assim, tem tanto a opção do diretor te selecionar, e aí aparece lá pra você que ele tem um camp interessado para marcar uma entrevista, quanto você pode aplicar para um camp. Pelo menos no site do sponsor que eu estava, era assim. E eu sabia mais ou menos o que eu queria. E o que aconteceu foi que eu coloquei a minha application lá e vários camp, e, tipo, logo já veio um camp me reservar, só que eu não queria trabalhar num camp daquele tipo nem naquele lugar. E aí eu neguei. E aí aconteceu de novo e eu neguei. Aí eu, tipo, recebi um e-mail do sponsor falando que eu tava sendo mal educada, porque eu não tava falando com Com as os empresas. diretores. Exato, com os camps. E aí eu fiquei, meu Deus, mas eu não sabia. Inclusive, quando eu fui produzir mais conteúdo sobre isso, sobre fazer application, sobre esse processo pro canal, eu vou falar isso, porque eu não sabia que era falta de educação, eu só não queria que ele perdesse Então, o tempo eles dele, porque eu não queria ir entendem. pra lá, sabe? Eu tava Sim, eles focada no entendem que você tá camp sendo de muito arte. exigente. Eles Ah, mas eu pensam tava assim, ah, ela tá mesmo. sendo muito exigente. Aí eles vão, eles vão, tipo assim, vão parar de mostrar o seu perfil para outros acampamentos. E os diretores, eles estão, tipo assim, não vou falar desesperados, mas eles estão sempre à procura de uma pessoa boa. Se eles acharam que você era capaz de ir pro camp deles, eles marcaram essa entrevista, possivelmente você gostaria desse acampamento quando você chegasse lá. Por mais que você aqui não queria ir para esse lugar Entendi. e não queria ir para esse tipo de acampamento. Não sejam como eu, tá, gente? Eu indico as pessoas não fazerem isso. Eu fiz isso no meu segundo ano, porque a primeira opção foi trabalhar com cavalos o dia inteiro. Eu falei, gente, eu não vou aguentar, realmente, eu vou dar uma Ai, não negadinha quero. nesse aqui. Aí eu fui trabalhar com Eu peixes, eu fui toparia. fazer pescaria. Era no Adirondacks, era em Nova York, lá no norte, perto da fronteira com o Canadá. Eu falei, caraca, é muito, tipo assim, não sei, eu não quero. Aí eu não fui, escolhi o próximo, que foi o Okanagan. Eles gostaram de mim, eu gostei deles e acabou que foi um match perfeito. Então, tipo assim, eu indico, tipo assim, se você quiser recusar, se tiver essa oportunidade, se a sua empresa deixar, recuse uma vez só. Porque pode ser que não vai haver uma oportunidade tão boa igual aquela primeira que você recusou. E se você recusou, não tem como você voltar. Eles não deixam, realmente, eles falam, muito obrigado, não queremos. Pois é, cara, eu recusei umas 3. Só que assim, quando eu recusei a terceira, era porque eu já tava conversando com o camp que eu queria por e-mail. E aí não tinha feito o processo ainda no sistema. E aí eu precisava recusar, porque eu já tava conversando com a pessoa pelo e-mail, sabe? Mas enfim, deu tudo certo. Mas não vou recomendar para as pessoas fazerem que nem eu. A minha amiga fez isso. Antes de entrar online no sistema do sponsor, ela já conversou com o acampamento, que era o Camp Surfers na Califórnia. Ela conversou, falou que queria, falou que ela tinha experiência. E eles gostaram dela. Aí ela fez o perfil dela e mandou pra eles. Foi isso que ela fez, entendeu? Acho que se a pessoa quiser procurar antes, se ela tivesse a oportunidade de procurar antes, ela vai ter que fazer essa pesquisa antes, conversar com o diretor antes e depois fazer o perfil dela. Porque se ela entrar no sistema e ficar recusando muito, vai acontecer. O sponsor vai mandar mensagem e falar, tudo bem? O que está acontecendo? Por que você está recusando todo mundo? Bom, tudo bem, deu certo. Eu encontrei um camp pra chamar de meu. Inclusive, tô programada pra voltar pra eles ano que vem, mas vou Eu recomendar tô pro super pessoal não animada pra fazer que você ir, nem pra eu. você ver como que é bom. Ai, meu Deus. Vou virar repetente de acampamento também daqui a pouco. Vamos falar sobre o investimento, mais ou menos sobre o investimento total, assim, vamos falar sobre o programa, o visto, passagem, tudo que inclui, vai. Bora. Tá, o primeiro investimento que eu tive foi o passaporte, que eu não tinha. Então, eu acho que quem quiser viajar, já tira o passaporte, gente. É um documento necessário, tire. Uma hora você vai usar. Custa 257, né? 200. Isso, tipo isso. É 250 e poucos essa assim, faixa. Então, já é um custo que você vai ter para poder fazer, se você não tiver. A agência que eu fiz, que é a Globe Charter, foi 2.000, na época foi 2.500, 2.400 e pouco, em 2015, quando eu fiz a matrícula. Agora o valor tá 2.600. Então ela tem um reajuste muito pouco de ano para ano. É um valor que super em conta, porque eles dão suporte com visto. Se você precisar de comprar passagem, para te preparar para poder fazer a entrevista com o diretor, além do treinamento presencial, né? Então,
acho um valor muito em conta. 2.600, que é o da agência, no meu caso. A passagem, o visto, na verdade, antes da passagem, o visto custa US$ 160, então vai de acordo com a taxa do dólar do dia. Acho que hoje dá quase R$ 715 o visto. Dá uns 800, eu acho. 800 já? Eu já parei de olhar onde que o dólar tá indo. Enfim. Parei de acompanhar. E além disso, tem a passagem que se o acampamento não pagar, que é bem raro acontecer, mas acontece às vezes, você vai ter que arcar. Dependendo do lugar que você for, vai ter uma passagem de R$ 3.000. Dependendo do lugar que você for, uma de 1.800. Eu já paguei passagem de 1.800 pegando pela Copa, indo no Panamá, fiquei lá 29 horas e fui para Nova York. É tipo assim, é um rolê muito estressante para pagar pouco, mas era o que eu tinha para fazer na época, entendeu? Então eu acho que a pessoa deveria preparar entre 1.500 até 3.000 um custo com a passagem. E aí o pocket money, né? Que eu acho que é pelo menos $400 a $500 para poder levar. Eles perguntam isso lá na hora que você vai entrar. Então eu acho que o custo total vai geralmente em torno de 7.000 até 8.000, dependendo se você tiver que pagar uma passagem bem cara. O que eu ainda acho barato em questão de outros intercâmbios que eu vi, porque não sei se a gente já falou isso, existe um ajuste de custo que o acampamento paga. Então dá para cobrir certos custos, às vezes, dependendo do salário, os custos inteiros, entendeu? Então eu acho que o investimento seria até isso. Você pagou quanto, mais ou menos? Então, se não me engano, foi menos de $700, mas eu não lembro em reais. Agora, sei lá, não vou conseguir converter. Porque normalmente as agências fazem em dólares, né? E aí tem esses outros custos que você falaram. E também na Travelmate, que é a agência que eu fiz, tem um desconto da minha indicação. Para quem quiser fazer com o Yuri, porque tem essa opção também. Tem outras agências, enfim. Mas é esse valor mais ou menos que você falou, né? Vamos falar então sobre os benefícios e a média salarial que a gente recebe como acampamento, porque isso também varia um pouco, né? Os benefícios, essa ajuda de custo que você comentou. Os benefícios principais são alimentação 3 vezes ao dia no mínimo. Todo acampamento tem que ter essa alimentação. A hospedagem, que você vai ficar na cabine, né? Então você não precisa se preocupar com isso. A água à vontade para tomar banho, no seu horário livre, para poder beber, obviamente. E tem os lugares de lavar roupa, que é muito importante para algumas pessoas. Tem gente que realmente se preocupa com isso. Então, os camps sempre vão ter o local de lavar, podendo ser grátis ou não. Então, os que eu tenho experiência, todos foram grátis. Eles não ofereciam sabão, eu usava de lá mesmo para poder economizar. Então, é a alimentação, a hospedagem, o lugar de lavar roupa, né? Cuidar pessoal como banho, então à vontade também. E o salário. Não vou nem falar salário porque realmente não é. A ajuda de custo, a primeira vez eles pagaram a passagem, então eu recebi $1.900. Depois do segundo ano eu paguei a passagem e eu mudei de posição, então eu comecei a receber um pouco mais, 3.500 no primeiro ano e depois eu fui mudando de posição. Eu não vou falar, tipo assim, que todo mundo vai receber esse valor, porque é meu quinto ano indo, seria meu quinto ano indo, então o salário tá muito diferente de quem tá indo pela primeira vez. A primeira vez, a pessoa deveria esperar em torno de $1.700, $1.500 até 2.400, 2.500. Seria a média salarial. Você tava para receber quantos lá? 1.750 por 2 meses. Sim. Geralmente eles pagam por dia, né? No contrato vem escrito o valor por dia, aí eles pagam de 2 em 2 semanas. Geralmente eles abrem uma conta pra gente no banco, eu tenho uma conta aberta, inclusive, lá ainda. Essa conta sua, você toma conta dela, ou eles pagam mesmo em cheque ou cash. E aí você troca, né, no banco. Sim. Eu falei 3 vezes alimentação por dia, aí a pessoa pensa assim, meu Deus, eu vou ficar com fome demais. Mas você pode ir na cozinha, se tiver alguma coisa preparada, você pode lanchar, eles sempre deixam lá fruta, sanduíche que talvez sobrou na janta, alguma coisa do tipo assim. E no seu horário off, você pode sair do camp e também comer à vontade. Fazer o que você quiser, né? Você pode fazer pequenas viagens até, se der, tipo, bate e volta. Exatamente. Seu dia livre, você faz o que você quiser, né? Tipo faz isso. o que você quiser. Desde que seja legal, eu falo pra todo mundo. Desde que seja legal. Bom, às vezes tem ajuda de custo de passagem, às vezes não, né? Isso fica acordado provavelmente na entrevista. A gente não falou sobre a entrevista, se ela é difícil, se ela é de boa. Eu achava que era super complicada, mas é mais um bate-papo com o diretor, viu? Você fez uma, não fez? Fiz. Então você sabe, é um bate-papo. Ele quer saber se você fala inglês e por que você quer fazer esse intercâmbio. Um pouco, né? Sim, então é muito mais ele te perguntando sobre você do que você perguntando dele.
Às vezes ele vai te mostrar o acampamento, ele vai te mostrar áreas. Se for um diretor que quer andar, ou se tiver um computador, vai só falar mesmo. Ele vai com certeza te explicar a posição que você vai ser contratado. Vai falar sobre o salário, os horários off e tudo mais. Isso deixa bem explicado. Mas ele vai perguntar muito sobre você. Então ele perguntou pra mim o que eu fazia na faculdade, como era a minha relação com a minha mãe, se eu tinha experiência com criança. Na segunda vez, perguntou por que eu não ia voltar para o mesmo acampamento que eu tinha pela primeira vez. Perguntou como foi minha experiência no camp. Ele pediu uma carta de recomendação também. Então é um bate-papo onde que ele quer saber um pouco mais sobre você. Então não se prenda, fala bastante, abra, seja você mesmo, porque é isso que eles procuram, entendeu? Eles não querem uma pessoa perfeita, eles querem você. Eles não querem, tipo assim... Demonstrar interesse, ser comunicativo, sim, vontade de estar lá, né? Um pouquinho de experiência e habilidades. Habilidades, exatamente. Então é muito importante você saber o que você é bom, que dá pra usar em camp. Igual eu costumo falar, gente, uma pessoa que é contador tem uma habilidade de contador, mas isso não ajuda nada no camp. Então, procure uma habilidade que dá para ser usada ao ar livre, em fazendo atividades físicas lá fora, ou então artesanato, coisa do tipo. Pode ser qualquer coisa, né? Desde habilidade com cozinha, habilidade com arte física, habilidade com arte digital, fotografia, com esportes, com animais, com luta livre, com... Exatamente. Sei lá, você sabe fazer... Cabelo, fazer origami, cesta de bambu, qualquer coisa que é interessante. Vale. Pra eles é muito interessante. E se você souber uma coisa do Brasil, é um plus ainda, porque eles gostam de trazer culturas diferentes para as crianças. Então, por exemplo, a pessoa sabe fazer, por exemplo, a capoeira, que é uma coisa do Brasil. Isso é muito importante. Se você falar isso pro diretor, ele vai ter interesse e você provavelmente vai fazer isso durante o verão. Olha que dica, que dicona essa, hein? Vamos pro trabalho. Fala um pouquinho como era o seu trabalho na prática, assim. Como era a sua rotina, como era o seu dia até você ir dormir. Como monitor de cabine, eu acordava 7 horas da manhã. Geralmente era 6h40 para eu poder me preparar. 7 horas eu acordava todas as crianças, fazia elas ficarem prontas, trocar de roupa, escovar dente, pra gente poder tomar café da manhã, que começava às 8 horas. Então, 8 horas da manhã a gente tomava café até às 9. De 9 às 10 a gente tinha a igrejinha que eu falei pra você. Sempre vai ter que a gente chama de chapel. Então, a maioria dos camps tem isso. Não precisa ser religioso, mas vai ter esse momento antes de começar o dia, para todo mundo começar bem. Então a gente vai cantar algumas músicas, etc. A gente começa a atividade do dia. Então a gente tem uma agenda feita no domingo, que é a semana do domingo anterior da semana que vai começar, para você fazer essa atividade. Então você mesmo escolhe as atividades que você quer fazer. Geralmente, nas manhãs, as crianças fazem atividades separadas. Então cada uma vai para o que ela quiser fazer. Claro que ela vai escolher isso antes. Mas, no período da tarde, depois do almoço, você vai com as suas crianças, que você é responsável, faz a atividade que você quiser. Então você vai para um escorregador, vai nadar no lago, vai poder nadar na piscina, vai fazer uma fogueira, vai fazer uma trilha no acampamento, vai pescar, vai andar de bicicleta, vai fazer arco e flecha, o que for. Você escolhe a sua atividade. Você vai escolher várias atividades, porque senão elas vão ficar muito entediadas. Isso até às 6 horas, que é a hora da janta. Eles jantam muito cedo. Então, 6 horas, 6h30, todo mundo acabou de comer já e fica até outro dia sem comer de novo. As crianças, né? Eles têm os snacks deles lá, mas a gente recomenda não dar açúcar pra eles, porque eles ficam doidos. Amém. Sim. E depois da janta, um counselor, que geralmente são 2 por cabines. Um fica off, então ele vai fazer o que ele quiser, e o outro fica responsável por todas as crianças. Aí você faz o que você quiser. Geralmente, à noite, a gente faz atividades mais calmas, para deixar eles mais relaxados antes de dormir. Então, eu gostava de fazer durante a noite, por exemplo, uma fogueira com s'mores, que é aquela sobremesa maravilhosa com marshmallow, chocolate e biscoito. É um amor, né? Então eu fazia muito disso, levava eles pra poder ver o pôr do sol. É muito estranho pra gente no pôr do sol. Aqui, 7 horas da noite já tá escuro. Lá, 9h30 o sol tá se pondo. O sol tá se pondo. Então, tipo assim, é muito estranho. Por exemplo, você tem que usar sua criatividade. Eu, na época que eu viajei, um exemplo que eu tenho, quando teve o eclipse solar lá, ia ser de noite lá, tipo assim, no horário depois da janta, eu levei umas crianças para poder ver ele. Obviamente com aqueles óculosinhos próprios, né? Então eu levei as crianças para poder ver isso. Então, tipo assim, você cria a atividade que você quer de noite, eu recomendo ser uma coisa mais calminha. E na hora depois que eles dormem, eles tomam banho, dormem, você não pode sair para muito longe da cabin, mas você não precisa ficar dentro da cabin vendo as crianças dormir. Você pode sentar na porta, você pode ir lá na cozinha, você volta, desde que tenha alguém vigiando as crianças, né? Mas, na verdade, depois que eles dormem, geralmente não tem muita coisa, não. Mas, se alguma criança acordar, você tem que estar
responsável e Tem que tá. preparada Sim. para trabalhar com elas. Beleza, entendi o seu dia. Uma coisa que eu queria perguntar é se dá pra aproveitar além de trabalhar. Sim, então nos horários off a gente pode poder, por exemplo, eu usava meu tempo off para andar de cavalo, sem preocupar com criança. Então eu falava, eu vou andar de cavalo nesse horário, tem que agendar antes. Falava, nesse horário, amanhã, sexta-feira, eu vou andar de cavalo, beleza? Beleza. Uhum. Aí eu ia lá, preparava o cavalo, andava, tinha que fazer tudo bonitinho, não podia deixar nada, tipo assim, soltando. Mas a gente pode sim trabalhar e aproveitar. Por exemplo, eu aproveitava bastante o horário no lago. Era o horário que eu tinha que trabalhar, mas eu brincava com as crianças nesse horário, entendeu? Então, tipo assim, eu saía correndo lá pra poder brincar com elas. Então eu me divertia trabalhando. Há algumas coisas que eu detestava fazer, como, por exemplo, jogar bola. Eu não gosto de jogar bola, mas eu tinha que fazer, então eu não gostava, mas eu tinha que fazer. Então eu não me divertia nessa hora. Eu fazia por pura obrigação, tô sendo sincera com você. Entendi. Mas tinha os momentos que eu me divertia bastante brincando. E nos meus momentos off, quando eu não queria sair para outro lugar, eu sempre colocava uma coisa ali na agenda para poder fazer no acampamento. Escalar a parede de escalagem, ou então brincar de arco e flecha, andar de bicicleta. Eu sempre procurava uma coisa para poder fazer. Entendi. E você tinha um dia de folga e meio e alguma noite? Tem alguma regra quanto a isso? Não há uma regra. A lei diz que você tem que ter 24 horas off na semana. O camp pode dar só essas 24 horas e ser um carrasco, ou ele pode dar essas 24 horas e outras horas também para você não ficar exausto. Entendi. Eu não conheço nenhum camp que só dá 24 horas, mas se existir, não se surpreenda, porque pode ter. O meu camp, os dois no caso que eu trabalhei, eles me davam sábado meio-dia, sábado 11 horas até domingo meio-dia. Quando as crianças iam embora no sábado, eu tava off, ficava liberado, e domingo eu tinha que estar preparado meio-dia para poder trabalhar de novo, que era quando as crianças iam chegar, as novas crianças. Durante a semana, entre segunda e quinta, eu podia escolher 2 noites off. Então eu conversava com a pessoa que trabalhava comigo e falava: você quer quais dias? Aí ele escolhia 2, eu escolhia 2. Mas geralmente a gente falava assim: você fica segunda e quarta, eu terça e quinta, e depois troca. Mas se precisasse ocorrer uma troca além dessa troca, a gente conversava com o outro e ficava de boa. Mas sexta-feira geralmente é o dia da closing campfire, que é o momento mais especial do camp, que é quando todo mundo vai despedir, é aquela coisa maravilhosa, todo mundo chora. Principalmente quando tem crianças que não vão poder voltar nunca mais, que são as mais velhas. Nossa, é um momento que você até desidrata de tanto chorar. Então, sexta-feira off, eu acho que não existe, mas talvez exista um acampamento que não tenha isso e deixa de ter off na sexta-feira. E durante o dia a gente tinha os horários off, além da rest hour, que era um momento de descansar com todas as crianças, que era pelo menos 1 hora por dia. E sobre o seu inglês, a evolução, você acha que você sentiu evolução? Você acha que ficou mais ou menos? Como é que foi? Então, eu tinha acabado o curso de 1 ano que eu fiz na Uptime, e eu falei, agora eu tenho que fazer um intercâmbio, e eu fui logo em seguida. Então, eu acabei o curso em fevereiro, viajei em março. Em março não, desculpa, em maio. Fui, tipo assim, crua ainda, sem praticar nada direito, só o ano que eu fiz na Uptime. E cheguei lá e foi, tipo assim, muito perrengue no começo, inclusive no próprio avião, a pessoa já tava falando inglês comigo, eu falei uma coisa totalmente errada com ela, com a aeromoça. Normal, a gente tem que desapegar disso, né? Ela perguntou se eu queria coke, eu falei que queria outra coisa com a palavra C, que é inapropriada pra falar, mas tipo assim, eu fiquei olhando pra ela assim, moça, você não entendeu nada que eu falei, né? Então o inglês tá, assim, uma evolução muito grande. E é muito legal porque, principalmente quando você vai conversar com criança, eles não fazem, tipo assim, piadinha com o seu inglês, eles te ajudam. Eu não sabia falar a palavra toalha em inglês no meu primeiro ano. Eu falava towel, e eles ficavam tipo assim, o que é isso, o que é isso? Eu falei, isso aqui, eu mostrei pra eles. Aí eles falaram assim, você tá falando errado. Eu falei assim, me ensina então. Aí eles me ensinaram como falar towel. Eu falava towel. Então, assim... as crianças são os melhores, então, assim, eu nunca passei, tipo assim, raiva com ninguém zoando meu inglês, com criança zoando meu inglês. Eles, inclusive, me ajudaram bastante. Então, eu tive uma evolução muito grande no inglês. Eu não falo que eu tenho inglês perfeito, mas sim, ajudou bastante. Então, gírias eu aprendi bastante com os adolescentes. Eles me ensinavam muita coisa. Então, tipo assim, acho que é muito bom e saudável pro inglês você praticar lá. Quando a gente viaja com mais de um brasileiro, a gente tem a tendência de querer falar português demais. Eu não recomendo você fazer isso, ninguém fazer isso. Gente, fale inglês. Imagina você num lugar sozinho, todo mundo falando uma língua que você não entende. É desagradável. Se sente desconfortável, né? Quem tá em volta. Sim. Então não faça isso também. Por mais que você, tipo assim, não tenha obrigação de falar inglês, mas você tá indo para um programa cultural, intercâmbio cultural, então, tipo assim... Você quer melhorar seu inglês, então fale. Então fale inglês. Não tem medo de errar. É errando que aprende. Eu falei uma outra vez, por exemplo, que eu fui pedir o guardanapo, que é napkin, eu falei, no meio da mesa, cheio de gente, falei,
can you give me the kidnapper? Tipo assim, eu tava falando sequestro, gente, em vez de falar do guardanapo. Kidnapping. Ai, Jenny, você é a melhor pessoa. Kidnapping, tipo assim, é muita coisa que acontece. Mas, tipo assim, vá pra aprender inglês, então fale inglês. Nossa, teve uma vez uma criancinha que ela veio pra mim e falou assim: que tipo de inglês você fala? Eu achei o máximo, que ela não conseguia me entender, mas ela percebia que tinha uma diferença, assim, sabe? E uma coisa interessante é que a gente não vai falar o inglês perfeito, a gente não precisa falar. As pessoas não vão corrigir a gente, nem questionar, a não ser que elas não entendam o que a gente tá falando. Sim. Porque aí realmente Eles elas podem vão pedir pra precisar. repetir. Então agora eu vou abrir pra você contar as suas histórias, a sua experiência. E aí, gente, arrasa nas perguntas, desce os comentários aí, falam o que vocês quiserem, que agora é Uma a hora história muito engraçada que aconteceu do foi com o bate-papo. Luan, inclusive. Ele viajou comigo em 2016 pela primeira vez. A gente morava um do lado do outro na cabine. E teve um alerta de furacão em Chicago. E, tipo assim, a gente tava off no dia. Eu ouvi a palavra no rádio, que eles conversam no acampamento por rádio. Eu falei, Luan, eu acho que eu ouvi a palavra tornado. Não tenho certeza não, mas eu acho que eu ouvi. Aí ficou eu e ele todo desesperado, assim, parado. E falei assim, gente, não sei o que eu faço. A gente vai preparar pra morrer? O que é? E o ventania comendo solto. Aí eu falei assim, talvez a gente ouviu errado, né? Vamos ficar tranquilo, vamos dormir. E fomos dormir. Só que de madrugada, bateram na porta da gente, o mundo parecia que estava acabando. Eu nunca vi aquilo na minha vida, aquele vento fortíssimo vindo. Um cara falou assim, leva todas as crianças pra dentro do ônibus, porque a gente tá fazendo a evacuação do camp. Eu falei assim, meu Deus, agora que eu vou morrer. Eu fiquei tão desesperado que eu falei assim, eu tenho que salvar tudo que eu tenho. Eu comecei a pegar minha mochila, colocar documento, dinheiro, passaporte, câmera que eu comprei, relógio, computador. E todo mundo correndo pra salvar a própria vida. E eu, o único que fiquei pra trás, procurando... Pegar a câmera! Eu falei, peraí, gente, eu tenho que pegar minhas coisas, minha roupa. Banana, obrigada. Snacks, eu falei assim, comida, vai que eu fico preso em algum lugar, preciso de comida. Então, tipo assim, eu fiquei tão desesperado que eu não soube lidar com as crianças na hora. Eu deixei pro outro calço, falei, você vira aí, eu tô caçando meus trem. E dentro do lugar que a gente ficou lá no basement, no porão, só tinha eu com a mochila. Ninguém tava preparado pra nada. Todo mundo de roupa de dormir, chinelo, samba canção, os meninos. E eu todo bonitinho lá, com mochila, tênis, boné, óculos, preparado assim. Como se nada tivesse acontecido. Olha, eu te apoio, eu faria a mesma coisa, provavelmente. Mas eu pensei comigo assim, gente, eu trabalhei tudo. Vai que esse furacão leva essa quebra inteira embora, leva tudo que eu tenho. Menina, imagina se leva tudo que eu tenho. Eu, um brasileiro largado aqui sem passaporte, sem visto em minhas coisas, vou fazer o quê? Tá doido? Não tenho pai, não tenho mãe, não tenho casa. Então, teve alguma situação com criança que foi difícil de contornar? Eu não, mas eu vi acontecer. Foi uma situação muito... Foi desagradável e desrespeitoso. Foi um caso de racismo que aconteceu ano passado, inclusive. Eu não era responsável pelas crianças. Aconteceu uma criança de chamar uma criança com a N-word. Eu não vou falar, obviamente. Aconteceu e alguém ouviu e chamou pra resolver. E a criança que chamou falou que não ia pedir desculpa porque ela aprendeu que aquilo era o certo. Então, tipo assim, ficou uma coisa assim, no ar. Claro que depois envolveu os pais das crianças, né? Mas na hora, ninguém conseguia fazer a criança pedir desculpa, porque... nem ia pedir desculpa, né? Entender quão errado que aquilo era. E, tipo assim, eu fiquei assistindo aquilo, eu falei, gente, mas nossa, não vai conseguir, porque a criança falou que era aquilo que era o certo, ela aprendeu que aquilo era certo. Então não teve uma solução para aquilo. Por mais que a gente tentou de todas as formas, né? Que eles tentaram, na verdade, porque eu só fiquei de fora. Eles tentaram de todas as formas contornar e fazer aquilo não ser uma coisa tão ruim como já era. Mas não teve como. A criança realmente falou assim, não tem nada que eu vou fazer. Eu vou continuar acreditando que eu chamei você da coisa que você é. E pra ela aquilo estava certo. E depois envolveu os pais, eu não resolvi mais. A criança foi banida do camp, ela não volta pra lá nunca mais. Que é o certo, obviamente. Mas, infelizmente, a única forma que a gente teve como lidar com isso foi mandar ela pra casa. Porque... Mas que pena. Bom, ainda bem que tomaram a decisão, né, de... A gente teve que porque também, né? Porque tem agora devolve pra pra casa, porque os pais vão ter que resolver isso, né, basicamente. E se ele falou que aquilo era certo, ele aprendeu em algum lugar. Se ele aprendeu na casa, então os pais que resolvam com ele agora. Os pais resolvam, eles que lutem. Não pode fazer nada. Exatamente. Nesse caso. Vambora. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar da sua melhor lembrança como counselor. Eu vi essa aí. A melhor lembrança como counselor foi ano passado também, quando eu estava... a minha posição no passado não era monitor de cabine, eu era responsável pela criatividade do acampamento. Eu era diretor de criatividade, então eu fazia atividades para todo mundo, para todo mundo no período da noite. E aí, então, eu tinha muito tempo livre e eu tinha funções fora além disso. Então, uma das funções era ser motorista dos campers.
E eu fui levar esse camper que ele recebeu uma bolsa para poder ir, porque é muito caro ser camper, né? Então nem todo mundo tem condições. Ele recebeu essa bolsa para ir pela primeira vez. No caminho do camper até na casa dele, esse camper só foi falando de tudo de bom que aconteceu na vida dele no acampamento e como que ele queria contar aquilo pro padrasto dele. Só que ele falou comigo assim que ele não tinha amigos fora do camp pra poder contar. Aquilo quebrou meu coração de uma forma tão grande. Mas ao mesmo tempo eu falei assim, e no camp você fez amigos? Ele falou, sim, já troquei contato, pessoas do camp e tudo mais. Ele começou a falar que ele ficou feliz de ter 3 refeições por dia. E aquilo, tipo assim, eu ouvi naquilo, eu falei assim, gente, realmente desigualdade acontece em qualquer lugar. E alguns uma coisa lugares menos, alguns simples, mais, mas tem, né? sim. E ele falando comigo assim, que aquilo pra ele foi uma coisa totalmente diferente, que ele quer voltar, que ele queria trabalhar pra poder pagar de novo pra ele vir. Ele tinha, acho que 14 anos. E a primeira vez num camper na cabin, assim, no camp dessa forma. Então, ver que o trabalho que a gente faz no camp, com o camper, pra mudar a vida dele, que a gente acha que é muito diversão, mas na verdade tem muito disso de impactar a vida da pessoa, é uma coisa muito bacana. E eu gostei bastante de ver que aquilo realmente acontece com quem realmente precisa. Que é esse tipo de camper que não tem ninguém por eles lá fora. Então ele pode chamar o camp de casa. Isso acontece em qualquer camper, eu tenho certeza. Ai, gente, eu tô quase chorando também. Tô sensível hoje já. Porque, Foi, tipo, eu que sou uma fiquei pessoa... muito emotivo no camp, no carro Nossa. também. Eu fui ouvindo, fui perguntei qual que foi o melhor momento dele. E quando eu voltei pro acampamento, a gente tem uma reunião antes de finalizar a semana. Eu contei isso pra todo mundo. Parabenizei os counselors dele, que estavam responsáveis por ele naquela semana. Porque foi, tipo assim, é algo que eu guardei pra mim pra sempre. Eu falei assim, gente... Mudou a vida dessa pessoa pra sempre. Mudamos a vida dessa pessoa pra sempre. Então valeu a Pelo pena, bem, né? Tipo... pelo bem. Valeu a pena o meu trabalho, entendeu? Então, tipo assim, foi muito bom essa experiência. Ai, melhor experiência, realmente. Acertou. Mandou muito bem. Os camps são muito longe das cidades? Some are, some aren't. Nova Jersey não tem como ser longe da cidade. Em qualquer lugar que você for, vai ter ou Nova York, ou Filadélfia, ou Washington pra você ir. Então, tipo assim, dependendo do lugar, não. Mas, dependendo do lugar, igual em Indiana, eu tava 2 horas de Chicago e 2 horas, 1h40 mais ou menos, de Indianápolis, que é a capital. E a cidade mais próxima, acho que tinha, nossa, nem sei quantos mil, pouquíssimos moradores. Então, tipo assim, cidade grande mesmo, sim. Patrick is one of the counselors from New Jersey. Hi, Patrick. Então, sim, tem algumas cidades que são longe, tem algumas cidades que são próximas. Não recomendo, tipo assim, exigir que esteja próximo de uma cidade grande. Não vá com esse pensamento. Vá pela experiência. Eu gostei bastante dos dois, porque em Indiana eu fiz uns rolês mais locais. Em Nova Jersey eu já fazia Filadélfia, eu ia pra Nova York e voltava, ia pro litoral e voltava. Então, tipo assim, foi uma coisa mais de cidade grande mesmo. Não precisa focar também em viajar nos dias de folga, porque depois do acampamento você pode viajar, né? Sim, tem as 30 férias, dias pra poder aproveitar. Tem 30 dias para viajar, então aproveitar a experiência do camp. Como que é a questão do calor? Quem tá sentindo calor com 36 graus aqui, gente, prepara. Meu Deus. É um sol pra cada um no verão nos Estados Unidos. E é sol de 7 da manhã até 10 da noite. É muito quente. Tem vezes que chega até 100 graus Fahrenheit, que eu acho que é tipo 41, 40. Aqui no Celsius. Então, tipo assim, é muito quente. Nesses dias mais quentes, os camps geralmente sempre dão prioridade para atividades na água ou dentro do ou numa sala com ar-condicionado. Glória a Deus. Então, tipo assim, eles não vão colocar a criança pra andar de cavalo num dia que tá 40 graus. Correr uma maratona, glória a Deus. Foge disso, né? Não tem como, não tem como. Mas vai ter. Em Nova Jersey, você vai experimentar isso, chove muito, porque lá tem muita precipitação por causa do Appalachian Trail, que é aquela montanha, como é que fala? Cordilheira de montanhas que tem ali. É uma trilha famosa, né? Também. Sim, então o ar volta muito de lá quente, então acaba que chove bastante. E se você estiver na parte das pinhas, como é que fala? Pinha, gente? A árvore de pinha, que dá pinha, meu Deus. Pinheiro. Pinheiro? Tá bom. Eu tava tentando pensar em português. Os pinheiros chove bastante e é muito úmido.
Então, tipo, parece uma Entendi. sauna. Tem hora que você vê até o vapor da água subindo assim. Mas é muito legal, porque, não sei, tipo assim, principalmente pra dormir lá de fora, no meio da floresta, eu acho super legal. De noite não faz frio, mas tem muitos insetos também. Taca ali repelente, leve o seu óleo Taca essencial de repelente. citronela. É. Taca Tá. repelente. É... que mais que temos aqui? Você Tá doido. sofreu xenofobia? Alguém perguntou isso, eu achei muito interessante. Não. Não, eu acredito que todo mundo que trabalha no camp, todos os counselors, eles são pessoas que já estão acostumadas com esse tipo de diferença cultural. Obviamente que a gente está lidando com o americano, então eles acham realmente que eles são os melhores do mundo, eles acham que, né, são tipo os top dos top. Claro que eles não são, mas eu nunca sofri xenofobia tipo assim, eu sou melhor que você porque eu sou americano. E Aham. nunca sofri, tipo assim, ninguém falando, você fala inglês muito errado. Pelo menos no acampamento, não. Tipo, te denegrindo, Mas, né? sim, eu já ouvi pessoas falando que já ouviram em bar, tipo assim, alguém reclamar porque eles estavam falando língua diferente, porque eles estavam sendo muito altos. Então, tipo assim, esse tipo de comportamento de algumas pessoas lá, sim, no acampamento eu nunca ouvi falar. Eu sempre falo para as pessoas que reclamam disso pra mim que falei, gente, não fica com vergonha, sinta orgulho, porque quem fala duas línguas é você, querido. O outro cara tá Sim, é isso só, mesmo. Eu falo, então tá, tipo, você consegue falar essa palavra em outra língua? não Não precisa nem ser a consegue, mesma né? língua que você Então, fala, precisa ser português, em qualquer outra língua, você não então vai não, conseguir. né? Então, É. E às vezes, muitas vezes, eles assim, eles não fazem pra te denegrir, pra te incomodar, mas eles realmente são um pouco ignorantes de realmente não saber as coisas. Então, eles vão sim. perguntar da selva, Nunca me das perguntaram se eu tinha uma de onça, mas já cobra, perguntaram se isso né? aqui realmente Se a era gente, marca de cobra. se a gente tem McDonald's no Brasil, sabe? Umas coisas muito Eles engraçadas, realmente assim. acham que favela é só Responde no na Rio de Janeiro. brincadeira. Responde na brincadeira, porque eles não estão pra ofender, sabe? Ensina eles, né? Fala assim, vamos brincar um Ensina, pouco, vamos tirar vamos essa educar ignorância. essas pessoas. E como que é a alimentação no camp? É gostosa? Então, vai de gosto Não. para gosto. A janta, pra mim, era o pior da pior refeição. Eu não gosto de comer muito macarrão. Eles oferecem muito macarrão na janta. Café da manhã é o que eu mais gostava, porque tinha batata assada, tinha bacon, tem ovo mexido, Ovo. tem várias frutas, então eu gostava bastante. Tipo assim, eu gosto de comer coisa gordurosa. Sim, mas o café da manhã era o que eu mais gostava. Eu não gostava muito da janta. O almoço era o segundo favorito, porque era quando a gente comia cachorro-quente, hambúrguer, frango frito. Então, tipo assim, eles não servem muita comida saudável no camp, não, tá? Pra eles é. Pra eles, tipo assim, você comer Ai. frango é mais saudável que comer steak, por exemplo, que é uma carne de Uhum, boi. uhum. Mas pra gente que realmente a gente sabe que é uma comida saudável, que é uma comida fresca que a gente tem no Brasil, arroz, feijão, tudo novinho, Uma é um pouco salada, diferente. A gente vai legumes. comer muito hambúrguer, muito pork roll, que a gente chama, que é aquela carne de porco desfiada. Quando eles vão Tá. fazer o barbecue, pizza, Mas, por exemplo, bastante eu sou uma pizza. pessoa que prefiro não comer carne. Será que. Tem as opções vegetarianas. Todos os camps Ah, tá. oferecem, é uma regra, porque existe campers vegetarianos. Eles perguntam antes de você, antes deles começarem a fazer, pra fazerem a quantidade pra você comer, entendeu? Eles Boa. não fazem, tipo assim, pra qualquer pessoa. Hoje eu quero comer, não quero comer carne. Não, você vai comer, o vegetariano vai comer. Então E tem sim as opções vegetarianas, que inclusive são melhores. Ano passado eu fui vegetariano por 4 meses. E eu por comi a causa comida disso. vegetariana que era muito melhor do que a outra. Então, menino, como que você ficou 4 meses? Você foi. Isso é extra porque você já tem uma experiência maior, você já é contratado para um cargo mais elevado, então. Então, eu me Porque ofereci daqui a pra pouco poder você ficar vai ser mais tempo. contratado para ficar full time lá o ano inteiro, né? Ai, Pelo meu jeito. sonho, fala de novo pra poder, pro universo Você ouvir. vai, universo! Enfim, como eu viajei pro mesmo acampamento, eu me oferecia pra ficar mais tempo. Então, no tempo Aham. que eu podia ficar legalmente, que o Departamento de Estado decidisse que eu podia ficar, eu ficava. E esse ano seria que eu ficaria mais tempo a vida toda. Eu ficaria 5 meses quase. E é permitido. Sim. Legalmente trabalhando 4 meses, 120 dias, o máximo. Ah, tá, o Mas eu máximo. Aí ficaria depois 30 viajando. de grace period. Aham. Sim. Então, tipo assim, legalmente, mas aí o diretor não vai te contratar, pelo menos eu acredito que não, de primeira vez pra ficar Para por tanto quatro tempo, meses. Ele né? não sabe se você faz um trabalho bom, ele não sabe se você tem experiência, se você vai gostar. Então, o primeiro ano, geralmente, igual eu falei, 90 dias. E depois que você voltar pro mesmo acampamento, aí você conversa e
tenta convencer o diretor. Aí vai fazer uma entrevista com você diferenciada. Uhum. Porque ele já te conhece, já conhece seu trabalho Sim. e tal. Ó, a gente tá acabando, tem 4 minutos. Mas essa pergunta é importante. Como conciliar as férias da faculdade com o intercâmbio? Você fazia faculdade pra fazer tudo Fazia. isso? Então, Não conciliava. eu não conciliava. Então, dependendo se você for privada, você consegue fazer o primeiro semestre, viajar, fazer as provas um pouco antecipadas e viajar e trancar o segundo. Porque você chega aqui, geralmente, final de agosto, começo de setembro, tipo assim, nessa época, sabe? Então, você já perdeu 1 mês e meio quase de faculdade, dependendo da faculdade que você faz. A federal, eu conseguia fazer o primeiro e trancar o segundo, porque eu realmente... Ou então, na verdade, era o contrário, desculpa. Eu trancava o primeiro e fazia o segundo bem corrido. Entendi. Que eu não consegui, porque principalmente quando eu viajava em maio. Entendi. Agora você Assim, se formou? Você faltava tá livre 3 pra ter meses. camper pra sempre? Não formei ainda. Tá trancando, né, meu filho? Vamos de 6 Ainda em 6 veio, meses da ainda veio faculdade. a pandemia, que agora eu desisti de vez, agora eu vou começar tudo de novo, ano que vem. Ai, Johnny, eu quero trabalhar no camp com você. Eu também. Vamos pra Canipé. Eu vou pensar, de verdade. Vai. Mas muito obrigada por ter contado a sua experiência. Você tem uma energia muito gostosa de conversar. E Muito as bom suas conversar com você experiências são também. muito legais de trazer pro pessoal, para eles Tem muita conhecerem coisa e pra tal. contar, gente. Deixa aí, escreve aí. Isso, Tem muita coisa pra contar. você, não sei se você Outras produz dúvidas. realmente conteúdo sobre isso, mas eu sei que você tem alguns vídeos no YouTube, que você tem Sim. algumas coisas no seu Instagram. Todo mundo que tá interessado, não deixa, procura uma agência, faça o intercâmbio, que ele vale muito a pena. Vale a pena mesmo. Bastante. E se Vou tiver deixar dúvida, essa pode mandar live pode mandar aí na DM que eu respondo, não tem problema nenhum, não. Isso. Obrigada, Tá. gente. Obrigada, Johnny. Um beijo. Até a Beijão. próxima.